Olá, que prazer falar novamente com vocês. Hoje eu queria falar uma coisa muito interessante e, de certa forma, muito importante. Inclusive, vai como indicação para você que gosta muito de evangelizar, gosta muito de trabalhar na área de evangelismo dentro da igreja. E eu queria falar com você sobre os 6 significados da morte de Cristo na visão e na teologia de Paulo. Para Paulo, a morte de Cristo ela tem 6 significados e eu gostaria de trabalhar, então, cada uma delas com você agora. Primeiro, o texto o Evangelho de João, versículo 29, 31, João vai dizer assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês conhecem esse texto. Qual é a verdade central dentro desse texto? É que a morte de Cristo ela tem um significado particular, especial na vida de cada crente, cada um de nós. E alguns aspectos, pelo menos os mais importantes, nós podemos entender então que Paulo vai trabalhar na sua teologia. O primeiro significado da morte de Cristo na visão de Paulo é que a morte de Cristo ela é expiatória. E o que significa que a morte de Cristo é expiatória? O apóstolo Paulo ele faz uma associação distintamente da morte de Cristo com o ritual e o conceito de sacrifício do Antigo Testamento. A morte de Cristo é colocada em paralelo ao grande dia da expiação que está lá registrado no Antigo Testamento. Efésios, capítulo 5, versículo 2 diz: E andei em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Romanos 8,3 diz: Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Texto belíssimo de Paulo. O apóstolo Paulo relaciona a morte de Cristo diretamente com o oferecimento do Cordeiro Pascal, lá registrado em 1 Coríntios 5, 7, que diz: Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O aspecto expiatório da morte de Cristo também é visto nas frequentes referências ao sangue de Cristo. Olha que Paulo diz: a propiciação é realizada pelo sangue, Romanos 3, 25. Somos justificados pelo seu sangue, Romanos 5, 9. Obtemos a redenção através do seu sangue, Efésios 1, 7. Aproximamo-nos de Deus pelo seu sangue, Efésios 2,13, e obtemos a paz através do sangue de sua cruz, Colossenses 1,20. A ideia de sangue derramado se refere à matança do cordeiro sacrificial, cuja garganta era cortada e cujo sangue jorrava. Então Paulo vai dizer que a morte de Cristo é expiatória e ele faz essa comparação com o sacrifício do Antigo Testamento. Então a morte de Cristo, ela tem significado para o crente de forma particular. E o primeiro significado é que a morte de Cristo ela é expiatória. O segundo significado é que a morte de Cristo é vicária na visão de Paulo. O que significa vicária? Significa que Cristo não morreu meramente como um evento na história. Ele não simplesmente morreu ou simplesmente existiu, como muitos assim falam. Ele não morreu por causa própria. Ele morreu por nós. 1 Tessalonicenses 5,10, Romanos 5,8. Ele morreu por nós. Então, a morte de Cristo, ela é vicária. E ele morreu por nós. Não é apenas algo que ele existiu em um dado momento da história. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,10. Que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com ele. E Romanos 5,8
talvez um pouco mais claro em relação a isso, diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês conhecem bem esse texto. E outro texto também é Romanos 8,32, que diz: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Interessante o que Paulo está dizendo aqui. A morte de Cristo é vicária. O apóstolo Paulo afirma que ele se deu a si mesmo por nós. Romanos 8,32, que foi o texto que eu acabei de ler. Ele também afirma que o Senhor se fez maldição por nós. Ele se fez maldição por nós. Se fez maldito. Gálatas 3,13. O próprio Senhor Jesus afirmou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar vida em resgate de muito. Como está escrito lá em Marcos 10:45. Então, a morte de Cristo foi realizada em prol daqueles que ele veio salvar, daqueles que ele veio resgatar. Então, a morte de Cristo ela tem significado importante na vida do crente. De forma particular, ela é expiatória, ela é vicária e ela também é substitutiva. Cristo não apenas morreu por nós, ele morreu em nosso lugar. Sua morte não foi o resultado de seu próprio pecado ou culpa. Ele morreu a minha morte por minha causa e em meu lugar. Ele morreu a sua morte por sua causa e no seu lugar. A morte de Cristo foi, de algum modo, a morte de todos os homens, conforme 2 Coríntios 5,14. A morte de Cristo foi a morte sua e a minha morte. Ele diz em 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O outro texto também, que é 2 Coríntios 5,21, diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ao submeter a morte ao julgamento de Deus sobre o pecado, ele me livrou do mesmo julgamento. A morte de Cristo foi, de algum modo, a morte de todos nós. E ele se submeteu ao julgamento de Deus. E com isso ele nos livrou desse julgamento. Todavia, através da morte de Cristo, o crente encontra também a libertação do poder do pecado e da dominação e a servidão da lei e do mundo. A morte de Cristo ela é expiatória, ela é vicária, ela é substitutiva e ela é propiciatória. A morte de Cristo tem a ver não apenas com o homem e seu pecado, ela está concentrada na essência, na santidade, ela está concentrada na trindade divina, nas três pessoas da trindade. Esta verdade é expressa numa única palavra grega que Paulo usa, chamada hilasterion, que está lá em Romanos 3, 24 e 25. Essa palavra é derivada de um verbo que significa propiciar ou acalmar uma pessoa que foi ofendida. A morte de Cristo serviu para aplacar a ira de Deus contra o pecado, através do qual o pecador é libertado da ira de Deus e transformado num recipiente de sua dádiva graciosa de amor. O contexto, então, que Paulo usa aqui em Romanos, do enunciado de Paulo a respeito da propiciação, é a ira de Deus, a culpa do pecado e a condenação à morte, como está em Romanos 1, 18 e Romanos 2, 5. Então, eu queria ler esse texto com você. Romanos 1, 18 diz, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 2, 5 diz, mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. E 1 Tessalonicenses 5,9 diz, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
A gente está falando dos significados da morte de Cristo. Então, a morte de Cristo ela é expiatória, a morte de Cristo é vicária, a morte de Cristo é substitutiva, a morte de Cristo é propiciatória e a morte de Cristo é redentora. A gente já explicou todos os 4 significados e agora a gente vai falar sobre a morte de Cristo como redenção. A palavra aqui, traduzida por redenção, se refere a um preço pago para resgatar algo que estivesse em penhor, em dívida. O dinheiro pago para resgatar, por exemplo, um prisioneiro de guerra, ou o valor pago, por exemplo, para libertar um escravo. E é isso a ideia aqui de redenção. E a palavra é usada, por exemplo, em Marcos 10:45, e ele também é usada em Tito 2:14. E a gente percebe então aqui que Paulo está dizendo que a morte de Cristo é redentora porque ele pagou toda a dívida do pecado. Tudo aquilo que o pecado exigia, Cristo pagou. Olha o que diz Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente inclusive, já leu esse texto. Tito 2:14 diz, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E Efésios 1:7 diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Então o apóstolo Paulo usa essa expressão redenção, enfatizando o preço pago para a libertação do homem do poder do pecado. E é esse o significado da morte de Cristo. Cristo pagou o preço do pecado, do poder do pecado. Ele pagou a dívida. Portanto, o crente foi comprado da escravidão do pecado, da escravidão da lei, mediante o pagamento do sangue de Cristo, tendo sido feito Senhor, tendo sido feito servo por causa de nós. O Senhor se fez servo. Então, a gente está falando do significado da morte de Cristo e é importante a gente poder entender cada uma delas. Então, a morte de Cristo ela é expiatória, a morte de Cristo é vicária, a morte de Cristo é substitutiva, a morte de Cristo é propiciatória, a morte de Cristo é redentora e a morte de Cristo também é triunfante. E é, então, o último significado de hoje que eu queria compartilhar com vocês, que é a morte de Cristo, ela triunfa. Que palavra maravilhosa que é essa ideia de triunfante. Essa expressão triunfante que Paulo usa aqui é que a morte de Cristo não apenas resolveu o problema do nosso pecado, do seu pecado, do meu pecado, porque, como eu disse, Cristo morreu. A sua morte por sua causa e no seu lugar. Ele morreu a minha morte por minha causa e no meu lugar. E a morte de Cristo não apenas resolveu o problema do nosso pecado, não apenas o problema da condenação, mas ela também trouxe o triunfo sobre os poderes cósmicos. A cosmovisão de Paulo, ou seja, a visão de Paulo, contém o conceito de um mundo invisível, de espíritos tanto bons como os maus. Ele diz que um dos propósitos da missão de Cristo é destruir todo domínio, toda autoridade e todo poder do mal, como está nos textos de 1 Coríntios 15, 24 e 25, que ele diz, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E Colossenses 2,15 diz, e despojando os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo vê através da sua morte Cristo triunfando sobre os inimigos espirituais, ganhando uma vitória divina sobre todos os poderes cósmicos. Então, irmãos, a morte de Cristo ela tem esses significados maravilhosos de forma particular para cada um de nós, porque a morte de Cristo ela é expiatória, ela é vicária, ela é substitutiva, ela é propiciatória, ela é redentora e ela é triunfante. Nós não podemos esquecer
de nenhum desses significados que a morte de Cristo tem para nossas vidas. A ceia do Senhor, ela tem essa finalidade de nos fazer recordar sempre da profundidade desse evento. Toda vez que você for ceiar, lembre-se desses significados, que a morte de Cristo é expiatória. Ele foi entregue como um cordeiro em nosso lugar. Ela é vicária, não é apenas um evento histórico. De fato, aconteceu e é real em cada um de nós. Ela é substitutiva, ele morreu no seu lugar, ele morreu no meu lugar, ele morreu no nosso lugar. Ela é propiciatória, ela é redentora e ela é triunfante. O Senhor Jesus venceu todos os poderes cósmicos que existem. E que essa palavra faça morada no seu coração, que você possa entender todos esses significados da morte de Cristo. E que, como eu disse no início, você tem agora também até um plano de evangelístico para as pessoas. Pode ensiná-las o significado da morte de Cristo, para que elas entendam o sacrifício que foi feito há mais de 2000 anos atrás, em prol, inclusive, delas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.